Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela FEB TV. Esse é o programa 12 e nós iniciamos hoje o estudo da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Eu queria agradecer as palavras de incentivo e de carinho que temos recebido de várias partes do Brasil e de vários países do exterior, que tem dado estímulo, confirmada a participação. Nós queremos agradecer todos por essas manifestações. E eu dedico essas manifestações tão carinhosas e de apoio à equipe técnica, né, que organiza o programa, que teve a ideação dessa atividade, o Felipe e o Kleber, que estão aí nos bastidores, dando toda a sustentação, a coordenação da área de comunicação da Federação Espírita Brasileira. E este ano, 2021, é um ano especial, porque foi o ano, nós estamos completando este ano 160 anos de publicação de O Livro dos Médiuns. Então é um ano comemorativo, muito importante, e as redes sociais estão aí cheias de manifestações de apreço a essa obra, e nós gostaríamos de iniciar esse programa também com uma pequena homenagem, dizendo assim: 15 de janeiro de 1861, há 160 anos, levantou-se o véu de Ísis. Kardec abriu a janela para a vida. Consolidara-se a Era do Espírito. O Livro dos Médiuns é o livro da perfeita compreensão da mente, da faculdade multiforme, da sociedade dos espíritos, das relações entre vivos de diferentes estados da matéria. O livro do ser mediúnico e do existir em múltiplas dimensões. O livro da moral mais transcendente. O livro da vida imperecível. O livro dos médiuns. E nos cabe estudá-lo e divulgá-lo, para consolidar na Terra essa era antevista por Jesus, a era de transformação do homem. Então vamos dar início ao estudo de hoje. Allan Kardec começa a segunda parte de O Livro dos Médiuns com o seguinte título: Das Manifestações Espíritas. E aí já cabe uma observação, porque, na verdade, as manifestações são mediúnicas. Mas a expressão fenômeno espírita, manifestação espírita, foi utilizada muito à época de Allan Kardec para efeito de identificação da doutrina nova que surgia. Mas, na verdade, Kardec, ao anotar manifestações espíritas, ou todas as vezes que a gente lê em alguma obra clássica, ou mesmo de médiuns, psicografias contemporâneas ou autores contemporâneos, utilizando a expressão manifestações espíritas, nós temos que entender que são as manifestações mediúnicas explicadas pelo Espiritismo, uma vez que o Espiritismo não criou o fenômeno mediúnico, mas é uma doutrina de estudo das manifestações dos espíritos, e esse capítulo trata exatamente do tema. Allan Kardec faz como que, nesse primeiro capítulo, um preâmbulo, não é, do que ele vai desenvolver em toda a segunda parte do livro.
Mas é um capítulo instigante, porque ele retoma algumas discussões que nós já até analisamos na primeira parte do nosso programa, nos programas anteriores. No item 52, Allan Kardec dita ou anota da seguinte forma: posto de lado a opinião materialista, porque ela está condenada pela razão e pelos fatos, ou seja, a opinião materialista, aquela que não acredita na sobrevivência dos espíritos e nem na possibilidade da comunicação, ela está condenada exatamente pela lógica e pela observação dos fatos. Tudo se resume, diz Kardec, em saber se a alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos. Então, essa é a tese. Reduzida, assim, à sua expressão mais simples, a questão fica menos complicada. Essa expressão de Allan Kardec, no item 52, reduzida à sua expressão mais simples, é bem a evidência do método utilizado por Allan Kardec, desenvolvido por Augusto Comte, e que ele aprendeu também em Verdun, na Suíça, quando estudou com Pestalozzi, que era pegar um problema complexo e reduzi-lo em partes mínimas. Então, a Kardec trabalha toda a obra da codificação da seguinte forma: indo do simples para o complexo, do particular para o geral, da parte para o todo. Esse foi um método que ele utilizou porque facilita a pesquisa, a indagação. Então, ele reduz o problema. E aqui ele tem uma visão reduzida do tema, que é exatamente a possibilidade da manifestação dos espíritos no plano material, ou seja, a ação dos espíritos no mundo corpóreo. E aí ele continua dizendo, caberia, antes de tudo, perguntar por que não poderiam, não é, os seres inteligentes que vivem em nosso meio, embora sejam invisíveis por natureza, por que eles não poderiam atestar a sua presença? Então, a lógica, a razão vai mostrar que isso é perfeitamente possível. Então, Kardec, ele faz um contraponto aqui com o materialismo, e é muito importante observar que o Espiritismo tem um compromisso de desestruturar o materialismo no sentido de mostrar que não existe a matéria. Mas é muito bom lembrar também que o Espiritismo não é uma doutrina sectária. Embora ela discuta as ideias contrárias ao materialismo, ou tenha um posicionamento contrário ao materialismo, o Espiritismo não é contra os materialistas, o que é muito diferente. Porque o materialista de hoje é o estudante de amanhã. E muitas vezes ele não compreende por falta de conhecimento. Kardec coloca isso. A questão é da falta de conhecimento sobre a possibilidade de comunicação dos espíritos. Por falta de uma pesquisa, de um cuidado e de uma observação. E Kardec sustenta sempre a ideia, a simples razão diz que nada é absolutamente impossível, ou seja, na manifestação dos espíritos. Se muitos dizem que é impossível os espíritos se manifestarem, surge a contra-pergunta. Prove que os espíritos não podem se comunicar. Uma vez que há provas, não é, inúmeras da comunicabilidade dos espíritos. E Kardec sustenta essa discussão em duas teses que, de certa forma, uma ele já abordou na primeira parte, quando nós estudamos o capítulo o Maravilhoso e o Sobrenatural, os dois programas em que a gente discute isso. Kardec menciona que a crença na comunicabilidade dos espíritos existe em todos os povos e em todos os tempos. A própria intuição diz que se essa ideia ela é universal, é porque ela tem um fundo de verdade. E na época que nós estudamos, os companheiros poderão rever os programas
os 2 programas sobre o capítulo maravilhoso e sobrenatural, nós tivemos a oportunidade de elencar fatos e fenômenos mediúnicos ocorridos em várias épocas, em várias nações. No Egito Antigo, na Índia do passado e atual, na China do passado e atual, na Polinésia, no Japão, nas Américas, os xamãs, os pajés, os profetas. Todos esses atestaram a manifestação dos espíritos. Certas sociedades, como a China e o Egito, eles se estruturaram em torno da ideia da imortalidade da alma. A própria sociedade se construiu a partir dessa ideia. No Ocidente é que nós temos uma distorção nessa compreensão, muito em função das ideias materialistas e de um cientificismo que, de certa forma, virou os olhos para essa realidade espiritual, focando apenas no campo material. Nós não podemos dizer todo o Ocidente, não é? Porque nós temos o cristianismo no Ocidente, assim como outras culturas que têm as suas religiões expoentes, que endossam as manifestações dos espíritos. E o segundo argumento de Kardec é exatamente isso, ou seja, de que os testemunhos dos livros sagrados, diz Allan Kardec, e o testemunho dos pais da igreja sancionam, ou seja, confirmam a possibilidade da manifestação dos espíritos. Sem nos atentarmos a outras culturas, mas ficando na análise no cristianismo, nós vamos ver que a Bíblia, de capa a capa, ela é recheada de fenômenos mediúnicos. Então, a ideia da comunicabilidade existe milenarmente junto aos hebreus na cultura judaico-cristã. Exatamente porque nós vamos encontrar relatos bíblicos que comprovam isso. Mas aí os companheiros, alguns dizem o contrário, mas Jacobson, a Bíblia proíbe o contato com os mortos. Moisés, no Deuteronômio, proíbe a consulta aos espíritos. Como é que a gente pode entender isso, uma vez que a Bíblia, né, de ponta a ponta, nós encontramos fenômenos mediúnicos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que é exatamente o argumento de Kardec, não é? Os livros sagrados chancelam a ideia da comunicabilidade. Os pais da igreja cristã sancionam a comunicabilidade dos espíritos. Mas se nós compulsarmos com cuidado o livro Deuteronômio, que foi escrito por Moisés, segundo consta, no capítulo 18 desse livro, do Velho Testamento, ele é intitulado no capítulo 18, versículo 9, ele é intitulado Os Profetas. Então, a Bíblia de Jerusalém, que é uma das traduções atuais, das que têm sido mais consagradas, ela anota da seguinte forma, ou os tradutores anotam da seguinte forma, essa suposta proibição de Moisés à consulta aos mortos, né, aos desencarnados. Então está anotado assim lá no versículo 9 de Deuteronômio, capítulo 18. Quando entrares na terra que Iavé, teu Deus, te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações. Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação
ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Pois quem pratica essas coisas é abominável a Yahvé. E por causa dessas abominações que Yahvé, teu Deus, as desalojará, e é por causa dessas abominações que Yahvé, teu Deus, as desalojará em teu favor. Veja que a sociedade da época se expandia e conquistava novas terras. O povo hebreu estava atingindo outras culturas. Então Moisés diz algo muito interessante no início desse parágrafo. Ele começa dizendo que quando entrares na terra que Yahvé, teu Deus, te dará, e muitas vezes essas terras outras eram de outros povos, então era através de guerras. O que Moisés estava alertando? Para não imitar, ou seja, absorver a cultura daqueles povos dominados, ou cujas terras, ele coloca que foram dadas por Yahvé. Mas, como eu disse, foram terras conquistadas. E os povos conquistados tinham as suas culturas. E Moisés sabia muito bem, porque ele vinha do Egito, na Mesopotâmia, na região toda, todos os povos comunicavam-se com chamados deuses, e eram muitos deuses. Ele aprendeu isso no Egito. Então, agora, junto ao povo hebreu, ele estava estabelecendo a ideia do Deus único, Yahvé. Então, ele diz para que, ao expandir a nação, que a nação não absorvesse a cultura dos outros povos, porque ela conflitaria com a ideia do Deus único. E aí ele vai dizer exatamente o que existia nas outras culturas que ele estava agora alertando para que não acontecesse. Ou seja, queimar filho e filha, que era uma forma de adoração de alguns povos. E aí ele coloca presságio, oráculo, magia. Ele diz que isso não deveria ser absolvido, essa prática. No entanto, no parágrafo seguinte, lá pelo versículo 13 do capítulo ainda 18 de Deuteronômio, Moisés cria o profetismo. Ou seja, ele substitui os oráculos pelos profetas. Porque os profetas seguiriam as normas ditadas por ele e que o povo deveria seguir. Então, na verdade, ele fez foi uma substituição. Ele deixa isso muito claro. Eis que as nações que vais conquistar ouvem oráculos e adivinhos. Quanto a ti, isso não é permitido por Yahvé, teu Deus. Yahvé, teu Deus, suscitará um profeta, como eu no meio de ti, dentre os teus irmãos, e vós os ouvireis. Então Moisés inicia o profetismo e ele diz, profeta como eu. E aí nós vamos ver na cultura hebraica diversos profetas. Muitos interpretam que esse profeta especificamente referido por Moisés seria Jesus, não é? Que daria realmente um avanço na compreensão religiosa do povo. Mas então, o que Moisés fez foi estabelecer uma disciplina ao povo. Aí já não estaria vulgarizada mais a prática dos oráculos, dos adivinhos. E Moisés chega até o ponto de dizer como esses profetas seriam reconhecidos. Aqui, logo na sequência, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer que os profetas seriam reconhecidos se as suas palavras fossem confirmadas.
e tudo aquilo que eles dissessem acontecesse. Ou seja, se houvesse uma harmonia das profecias com a doutrina mosaica que ele estava instituindo. Então, estudando com cuidado aqui, a gente vai ver que Moisés não estava proibindo a comunicação com os espíritos, porque os profetas se comunicaram com os espíritos. O que ele estava fazendo era disciplinar uma sociedade e dizendo que os povos que estariam, com os quais os hebreus estariam se relacionando, tinham muitos deuses, eram idólatras. E que, obviamente, muitos desses oráculos eram falsos. Havia o charlatanismo, havia a fraude, as pessoas consultavam. Isso ele tinha visto em outras culturas e vivenciado, como eu disse, no Egito. Então, o que se estabeleceu foi uma disciplina, e não uma proibição. Porque senão ele não teria criado o profetismo. Ele diz profetas como eu, porque Moisés foi um excepcional médium. E ele coloca Yahvé como Deus, porque essa é a expressão, né? O Jeová era a expressão que se tinha. Eles não compreendiam a ideia de espíritos, mas se comunicavam com o mundo espiritual. Então Moisés nunca proibiu o contato com o plano espiritual, porque ele instituiu, como eu disse, uma categoria específica, os profetas. Como em outras culturas, nós temos os xamãs, os pajés, que é similar. Isso porque muitas pessoas utilizam esses argumentos contra o espiritismo. E eu destaquei aqui para nossas reflexões hoje um trecho muito interessante do livro de Daniel, um dos profetas. Lá no capítulo 10, no versículo de 4 a 7, o profeta Daniel vê um espírito. E veja como ele narra essa aparição a ele, mostrando que os profetas se comunicavam com os espíritos. Isso não era proibido. O que era proibido era assimilar a cultura dos outros povos, o modo de fazer o contato com o mundo espiritual. Que ele coloca adivinhos, oráculos, necromantes e coisas assim. Aliás, fazendo um parênteses, nós temos até que tomar um certo cuidado, porque algumas traduções bíblicas colocam até que o Moisés estava proibindo espiritismo. A palavra espiritismo nem existia, ela foi criada por Allan Kardec. Por isso que nós mencionamos a Bíblia de Jerusalém, porque em outras traduções bíblicas colocam lá a proibição de consulta a médiuns e ao espiritismo. Mas isso é uma deturpação na tradução, porque originalmente essas palavras não existiam à época de Moisés. Então o profeta Daniel, que era um exímio cultor do profetismo, era um profeta, ele narra, no 34º dia do primeiro mês, estando às margens do grande rio, o Tigre, levantei os olhos para observar e vi. E agora ele vai descrever o espírito que ele viu. Um homem vestido de linho, com os rins cingidos de ouro puro. Seu corpo tinha aparência do crisólito e seu rosto aspecto do relâmpago. Seus olhos como lâmpadas de fogo. Seus braços e suas pernas como o fulgor do bronze polido. E o som de suas palavras como o clamor de uma multidão. Então ele viu uma pessoa. Essa expressão simbólica dele foi o que ele encontrou para descrever o fulgor da elevação daquela entidade. Foi um espírito muito elevado, que ele viu e que deu a ele conselhos excepcionais. E ele completa, somente eu, Daniel, vi essa aparição. Os homens que estavam comigo não viram a visão, no entanto, um grande tremor se abateu sobre eles, a ponto de fugirem para se esconder. O próprio Daniel baixa a cabeça e essa entidade toca-lhe e eles conversam, comprovando que realmente o que Kardec disse. Nos livros sagrados existe a comprovação da manifestação dos espíritos. Eu achei tão interessante essa descrição de Daniel, que nós fomos observar no capítulo 3 do livro Obreiros da Vida Eterna,
Por incrível que pareça, André Luiz descreve uma entidade semelhante. O que me chamou a atenção foi as vestes de linho e os rins cingidos de ouro puro, ou seja, ele tinha um cinto, não é? Um cinturão de ouro, um cinturão dourado, caracterizando a sua elevação espiritual, porque o ouro sempre foi símbolo de espíritos elevados, de elevação espiritual em várias culturas, não pelo valor pecuniário. Então, André Luiz diz que visitou uma colônia espiritual e haveria manifestação de um espírito muito elevado ali naquela colônia, um Asclépios. Então, Asclépios era tão elevado que ele precisava de um ambiente próprio para se materializar, ser visto e conversar com as pessoas ali, no mundo espiritual. Então, numa sala, mais ou menos, uma sala pequena de vidro, uma redoma de vidro, o mentor disse a André Luiz que ele e outras pessoas fizessem criações mentais para que dentro daquela redoma de vidro o Asclépios pudesse materializar. André Luiz disse que fez um exercício mental e tentou imaginar o jardim que ele tinha em casa quando encarnado. Fez um esforço, depois de alguns minutos ele viu que ali não tinha aparecido nenhuma graminha, muito pouca coisa. Mas o orientador espiritual insistiu, eles ficaram mais tempo mentalizando para criar um ambiente para que aquela entidade venerável se manifestasse. E André Luiz descreveu assim: nesse instante, sob nossos olhos atônitos, alguém apareceu no gabinete, entre a vegetação e o céu. Eles criaram um ambiente da natureza ali. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial, fisionomia simpática de ancião, apresentava-se nimbado de luz indescritível, e seu olhar nos mantinha extasiados e presos. Parece que é o próprio Daniel falando. Num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. Eles ficaram magnetizados, como Daniel ficou magnetizado. Via-se-lhe apenas o busto cheio. Eles não viram o corpo inteiro dele. Parecendo-me que seus membros inferiores se ocultavam naturalmente na folhagem abundante. Seus braços e mãos, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas. Porque com a destra, a mão direita nos abençoava num gesto amplo, e mantendo na outra mão um pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber, aí que me chamou a atenção, dourado cordão atado à cinta. Nos parece que esse espírito, aí uma ilação nossa, não é? Particular, nos parece que esse espírito, Asclepio, é da mesma elevação hierárquica do espírito visto por Daniel lá há milênios atrás. Asclépios conversa com as pessoas e André Luiz, curiosamente, pergunta quem era esse Asclépios. E o mentor vai explicar que Asclépios pertence às comunidades redimidas dos planos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. E aí ele utiliza uma expressão muito interessante para o nosso estudo. Vive muito acima de nossas noções de forma. No programa último que nós fizemos antes do recesso, nós estudamos os fluidos, o pensamento, a psicometria, o perispírito. Muitas pessoas ficaram com dúvida em relação à forma dos espíritos. Veja que aqui André Luiz diz que há uma categoria de espíritos que vive muito acima de nossas noções de forma. Já perdeu todo o contato com a crosta terrestre. Por isso é que ele só podia materializar num ambiente como aquele. Mas o Asclépios não é dos espíritos mais elevados. Nós podemos dizer que o Asclépios seria como que um dos pais da humanidade, uma faixa de espíritos superiores. E aí ele vai dizer que o Asclépios, André Luiz pergunta se o Asclépios ainda poderia reencarnar na Terra. Veja o que respondem a André Luiz. Ele poderá reencarnar, sim, em missão de grande benemerência, se quiser.
mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Então, de 500 a 800 anos entre uma encarnação e outra. Ele não poderia reencarnar antes, dada a sua elevação. O Asclepius faz parte desse grupo de mentores da humanidade terrestre. Para nós vermos a relação, ou a interpretação até que o Espiritismo dá, os Espíritos dão, de um aspecto como esse, de um espírito extremamente semelhante, né, pela vestimenta e pela luminosidade definida pelo profeta Daniel e descrito por André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 3. Mas voltando à tese de Allan Kardec, de que nos livros sagrados, e estamos utilizando a Bíblia, constam manifestações de espíritos abundantemente, e a propósito da chamada proibição de entrar em contato com os espíritos, supostamente, como nós vimos, uma questão interpretativa de que Moisés teria proibido, e a nosso ver ele não proibiu, ele criou o profetismo, como eu acabei de dizer, nós vamos encontrar no primeiro livro de Samuel, também no Velho Testamento, no versículo 28, uma narrativa muito interessante. Saul se tornou rei de Israel. Qual foi a primeira providência de Saul? Foi cumprir o Deuteronômio. Expulsou do meio do povo hebreu todos os oráculos, adivinhos e necromantes. Ele mandou proibir. Quem aparecesse ali, segundo a narrativa bíblica, seria morto. Só permaneceram os profetas. Isso no reinado de Saul. Só que aconteceu algo muito sério com a nação israelita no reinado de Saul. Israel foi cercada pelos filisteus. Estava prestes a tombar numa guerra terrível. E Saul ficou completamente desorientado, ele não sabia o que fazer. E narra que Saul buscou a inspiração pessoal, não teve orientação de Yahvé. Esperou que Yahvé lhe respondesse o que fazer diante dos filisteus por sonho. Ele também não teve nenhum sonho. Para vocês verem que havia comunicação. E Saul também buscou os profetas da comunidade dele. E nenhum profeta revelou, em nome de Yahvé, o que deveria ser feito para vencer o cerco dos filisteus. O que Saul fez? Mandou buscar uma pitonisa na cidade de Endor, a famosa pitonisa de Endor. E ele se disfarçou e foi até a pitonisa para ver se ele obtinha alguma orientação. E ele virou para a pitonisa, sem que ela soubesse, e pediu para que ela evocasse um dos mortos que ele diria. Ela falou, eu não posso fazer isso, porque há proibição. Eu corro risco de vida, em outras palavras. Ele falou, não, mas não vai te acontecer nada. Ela não sabia que era Saul, o rei, que estava ali, o próprio que havia expulsado todos os demais médios, né, digamos assim, da sua região. E aí veja o que aconteceu. Ele disse que não aconteceria nada com ela, que ela estaria protegida, e ela se concentra. E ela perguntou, quem é que você quer que evoque? E ele disse, Samuel, que já havia morrido há tempos atrás. Quando ela concentrou, ela viu Samuel e levou um susto. Aí Samuel mostrou para ela que ali estava diante de Saul. Foi aí que ela teve mais medo ainda, né? Aí Saul se revela, acalma ela, fala, não. O que é que Samuel está dizendo? Então, ali, naquele instante, a pitonisa
observa um fenômeno. Ela viu Samuel se levantar da terra. Achei interessante porque Samuel não desce do céu. Ele se levanta da terra segundo a descrição bíblica. E aí Samuel, através da pitonisa, que é a pitonisa que interpretava, vira para Saul e pergunta: por que perturbas meu descanso evocando-me? Então já havia evocação de espíritos naquela época. E aí Saul vai dizer que não tinha tido nenhuma orientação do que fazer contra o cerco dos filisteus. E Samuel não alivia a situação de Saul, falou: olha, você desobedeceu Yahvé. Você rompeu com ele pelo seu comportamento. E vou te dizer mais: amanhã você e os teus filhos e seus exércitos estarão comigo. Aí que Saul ficou mais desesperado ainda, realmente. Logo depois, os filhos foram mortos e Saul acabou suicidando e perderam a guerra para os filisteus. É disso que Kardec está falando nesse capítulo. Ele fala também dos pais da igreja. Aí nós vamos ver, por exemplo, Santa Teresa de Ávila, que entrava em êxtase e em estado de alteração da consciência via os espíritos, né, os anjos. Joana d'Arc, que foi orientada por entidades elevadas. Fabiano de Cristo, que teria dialogado com o próprio Cristo, com Jesus, na forma de um necessitado, e depois teria tido orientações de Francisco de Assis. Então, embora eu citei a Bíblia de Jerusalém, mas embora existam outras Bíblias, nós vamos ver que as traduções são mais ou menos semelhantes. A narrativa é essa aí do encontro de Saul, que evoca Samuel através da pitonisa de Endor. E muitos dizem que nós, no Espiritismo, evocamos os espíritos, mas muito pelo contrário. Kardec nos orienta que nós não devemos evocar espíritos. Como é que Kardec chegou a essa conclusão? Evocando os espíritos. Ele viu que seria um risco muito grande, porque nem sempre o espírito evocado é aquele que se manifesta, porque existem as fraudes. Kardec descobriu logo isso. Por isso que no Livro dos Médiuns ele orienta que nas reuniões mediúnicas não se faça evocação de um espírito determinado. Por isso as manifestações do Espiritismo não são evocações, são manifestações espontâneas. Não é? Quando a gente tem através do transe mediúnico. E nós não poderíamos deixar de citar, já que estamos falando de fenômeno mediúnico, o fenômeno Chico Xavier, que aos 21 anos de idade publica um livro excepcional, Parnaso de Além-Túmulo, comprovando o estilo de poetas das mais diversas escolas literárias. 56 poetas se manifestam através daquele menino, que publicou com 21 anos, mas ele começou um pouco antes a psicografar. Dentre os poetas que comprovam efetivamente, todos ali comprovam a sua originalidade, a sua personalidade, né, que é o que Kardec diz, a gente conhece o espírito não é pela assinatura, é pelo conteúdo das suas palavras. Eu destaquei apenas um pequeno trecho de Augusto dos Anjos, o poema Vozes de uma Sombra, de 20 estrofes, num total de 120 versos. É belíssimo esse poema e deve ser estudado. E Augusto dos Anjos, no seu estilo mais castiço, começa dizendo assim: de onde venho? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias, venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas, das bactérias, e faz toda uma análise evolutiva da humanidade. E poderíamos citar também aqui, mencionando Chico Xavier, os romances de Emmanuel, que são excepcionais. Chico descreve localidades e hábitos de um povo que ele desconhecia ali na pequena Pedro Leopoldo. Pompeia, Corinto, Éfeso, Roma. Hoje, as escavações em Pompeia e Corinto confirmam as descrições de Emmanuel através de Chico Xavier. E um dos fenômenos mais instigantes, que chama muito a atenção em Chico Xavier também, além da sua vasta psicografia, são as
psicografias de jovens desencarnados que consolam os familiares, e um livro ficou muito famoso chamado Somos Seis, em que uma jovem desencarnada no incêndio de um grande edifício na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, no Brasil, no edifício Joelma, um edifício muito alto. No dia 1º de fevereiro de 1974, houve um incêndio que chamou a atenção de todo o país, e logo depois uma das desencarnadas nesse incêndio, a Volquimar, se manifesta e dá uma mensagem belíssima, descrevendo os últimos momentos, mas consolando a família, dando perfeita identidade dela, não pela assinatura, porque o Chico tinha essa habilidade, inclusive, de poder comparar a assinatura com a carteira de identidade, mas principalmente pelo conteúdo. O espírito é revelado pelo conteúdo e não pela assinatura. Mas eu gostaria de tratar de um tema aqui pouco ventilado quando se fala de Chico Xavier, que foram as psicografias de espíritos que inocentaram réus em processos cujos réus foram incriminados, não é? Acusados de crimes, de homicídio, e que Chico recebeu algumas psicografias. Na verdade, pela pesquisa que foi feita, Chico Xavier recebeu 6 psicografias de 6 espíritos que foram juntados em processos judiciais. Então, em 6 processos judiciais foram juntadas mensagens de Chico Xavier que serviram de base para inocentar réus aqui no Brasil. Um dos casos mais famosos foi o que aconteceu em Goiânia, aqui no meu estado, na capital, né, do meu estado, Goiás, aqui em Goiânia, e que foi tratado no filme Chico Xavier, que foi o ocorrido em 8 de maio de 1976, quando brincavam com um revólver, que os meninos, né, os jovens, imaginavam estar sem munição, e o José Divino Nunes, de 18 anos, atira no melhor amigo dele, o Maurício Garcês Henrique, com 15 anos de idade. E esse fato foi muito estudado, né, porque o juiz, o magistrado, Dr. Orimar Bastos, eu conversei com o Dr. Orimar Bastos, pessoalmente, para saber o que tinha motivado ele utilizar uma psicografia do Chico e inocentar o José Divino do crime. Então, o doutor Imar, conversando comigo, nós chegamos a fazer um seminário juntos sobre o tema, ele disse que, na verdade, foi um conjunto probatório, não foi só a psicografia do Chico. Chamou atenção porque quem juntou a psicografia nos autos do processo foi a mãe do menino que faleceu, do Maurício. Ela que foi a Uberaba, que era muito amiga de Chico, e que recebeu uma carta do Maurício. Quando o doutor Orimar lavra a sentença e menciona a psicografia do Chico, isso foi notícia no Brasil inteiro e no exterior. Jornais londrinos de vários países da Europa mencionaram o fato. Uma mensagem psicografada serviu para inocentar um réu. Então, o doutor Orimar disse que, na verdade, não foi só a psicografia do Chico, mas foi o conjunto. Mas ele considerou a psicografia pela autenticidade dos detalhes que se confirmavam com o depoimento das testemunhas e que Chico Xavier não conhecia. Esse caso pode ser visto no filme e estudado num livro chamado Lealdade, que tem todas as mensagens. É um fenômeno comum. Mas há um outro, de um outro ocorrido, um outro crime, né, que gerou um processo criminal, que me chama muito a atenção pela riqueza de detalhes e que é muito pouco conhecido. Foi o caso que aconteceu com uma jovem, Gleide Maria Dutra Marcondes de Deus, de 24 anos. Ela foi Miss Campo Grande, capital do estado Mato Grosso do Sul. Ela foi morta na madrugada de 1º de março de 1980,
pelo marido João Francisco Marcondes de Deus, então com 26 anos de idade. Isso está tratado num livro chamado Psicografia como Prova Jurídica, de um professor, pesquisador, Dr. Ismar Stulano Garcia, inclusive meu amigo particular. Ele publicou esse livro, ele fez uma pesquisa de todas as mensagens que foram utilizadas no Brasil para inocentar réus. Ele concluiu que foram 10 e 6 de Chico Xavier. No primeiro julgamento, o acusado, João Francisco, foi inocentado, ele foi a júri popular e foi inocentado. Isso me chamou muito a atenção, porque quando se descreve o fato, eu cheguei a ler os autos do processo, e há uma situação muito inusitada, porque consta dos autos que o casal brigou numa festa e o João Francisco era muito conhecido na cidade, ela também, porque foi Miss, muito bonita, ele tinha muito ciúme dela, segundo consta. Eles brigaram na festa, discutiram, foram para casa, os dois, mais cedo, saíram da festa, fecharam a porta, daí a pouco houve-se o tiro e pegou na garganta dela, ela ficou internada 7 dias e faleceu. Então, isso me chamou a atenção, que tudo indicava que ele realmente havia cometido um crime, que ele era uma pessoa que andava armado, segundo consta, tinha características de uma pessoa um pouco mais agitada, talvez até um pouco violenta, mas ele dizia que era inocente. E algumas pessoas que visitaram a Gleide Maria no hospital disseram que ela tentava dizer que ele era inocente. E aí veio a psicografia. Uma amiga foi até Uberaba e o Chico psicografou sem conhecer o fato. E as mensagens, foram 4 mensagens que Gleide Maria enviou através de Chico, com mais de 100 páginas, chegou a formar autos paralelos. Eu vou ler 2 pequenos trechos para vocês observarem o detalhamento, as características dela. Veja o que ela diz: ignore se minhas pobres palavras conseguirão alcançar a mãezinha Ambrosina. Entretanto, com respeito e amor, permito-me complementar as declarações do querido esposo, esclarecendo que na véspera de 1º de março, fomos convidados para uma visita festiva à família, à residência de nosso amigo José Osni, com um apelo, ao mesmo tempo, da irmã Rita, para que lhe compartilhasse da despedida de Campo Grande. Já que seguiria em direção a Campinas, São Paulo. Preferimos seguir com a mamãe Ambrosina e Serginho, acompanhados amigos, ainda pelo nosso amigo Almir e pelo cunhado Romualdo. Veja a quantidade de pessoas que ela cita através da psicografia excepcional de Chico Xavier. Mas ela vai a mais detalhes. Então, nós fomos rumo à moradia de João Osni. Acontece que, por dificuldades no serviço, o João não pôde nos seguir de pronto. O marido, ele chegou depois. Mas se reuniria a nós para as alegrias dos amigos que nos esperavam. E veja bem, olha o que ela escreve através de Chico. Na festa íntima, ele e eu cuidávamos dos churrasquinhos e cooperávamos no contentamento. Gente, o Chico anotar isso, até o que eles estavam fazendo na festa. Foram muitos detalhes. Eu li as 4 mensagens, é excepcional. Ela diz que a certa altura, no hospital, ela tentava dizer, mas como o tiro tinha pego a garganta, ela não conseguia dizer de que o marido era inocente. No primeiro julgamento, ele foi absolvido da acusação de homicídio doloso, aquele com intenção de matar, porque ela descreve que, na verdade, quando ele foi tirar o revólver da cintura, o gatilho ficou preso no cinturão e o tiro disparou acidentalmente. Ele não teve a intenção. Foi no gesto de tirar o revólver da cintura que a bala saiu e pegou na garganta. Então ele acabou sendo, pelo júri popular, inocentado. O Ministério Público recorreu, houve o segundo julgamento, e ele foi condenado por homicídio doloso, foi desclassificado de homicídio com intenção de matar, o doloso, para culposo, que foi o acidental. Enfim, são essas as comprovações que Kardec diz assim: teria sido preciso
o ceticismo, né, ou seja, duvidar de tudo, e o materialismo do nosso século, para que fosse lançada ao rol de ideias supersticiosas fatos como esses que nós citamos. Da Bíblia, dois eventos excepcionais, da psicografia de Chico Xavier, e na próxima semana eu vou trazer mais informações sobre esse capítulo, é um capítulo muito importante, da ação dos espíritos na matéria, onde vamos estudar, continuar estudando aqui Allan Kardec, enriquecido pelas vidências de Ivone do Amaral Pereira, porque eu notei que no programa anterior ocorreram muitas dúvidas sobre essa questão de forma, né? Você vê aqui na descrição de André Luiz o Espírito, a certa elevação, ele perde essa preocupação com a forma. Então, são espíritos luminosos, que a gente nem sabe que forma efetivamente eles têm, mas quando se materializam, tem a forma humana, que é o que Kardec vai bater bastante nesse capítulo, e nós vamos continuar na semana que vem. Eu vou ficar por aqui para ver se nós temos algumas perguntas. Várias perguntas. Jacob, você acha que hoje ainda se torna necessário, por misericórdia, que ocorram manifestações mediúnicas para a consolação dos que vivem confusos com informações contraditórias? É óbvio, nós estamos entrando na era do espírito, nós vamos nos aproximar cada vez mais dos fenômenos mediúnicos. Certa vez, a propósito dessa questão que você coloca, informações contraditórias, me perguntaram se o Espiritismo era contra as chamadas cartas consoladoras, como é a expressão que tem utilizado agora para essas mensagens. Eu tive a oportunidade de dizer e reafirmo, o Espiritismo nada tem contra as mensagens que consolam vindas de desencarnados para consolar as famílias. O que o Espiritismo alerta é contra as fraudes, que muitas vezes acontecem. Não tem nada contra, pelo contrário. Chico trabalhou muito com essa atividade, mas há uma diferença que a gente observa muito entre Chico e os demais médiuns. O trabalho com as cartas psicografadas que levavam consolo à família, efetivamente consolavam. Às vezes a família recebia uma carta, uma mensagem, e a família se consolava. Hoje a gente vê que tem famílias que ficam atrás de médicos que viajam o Brasil inteiro, recebem 10, 15 cartas e nunca se consolam, nunca saem do luto. Por quê? Porque falta conteúdo consolador, efetivo. Dão meras informações que não resolvem o problema. A pessoa não sai do luto. Não era o que acontecia com o Chico. E outra coisa que nos chama a atenção. Esse trabalho é muito penoso de psicografar cartas de familiares desencarnados para os que ficaram. Você vê a riqueza de detalhes que eu mencionei aqui de Chico Xavier. Até utilizado como prova no judiciário. Pela qualidade. Mas não basta dizer, olha, fulano de tal é inocente, não. Porque é o conjunto probatório. E outra coisa, os detalhes desconhecidos de Chico. Essa foi a última atividade que Chico realizou depois de ter psicografado livros excepcionais. Muitos médios começam com essa atividade. Já que essa atividade de psicografar mensagem de desencarnados para os familiares que ficaram é uma atividade muito delicada, que requer uma renúncia muito grande do médium. Então, é uma atividade que Chico terminou com ela, não foi que começou. Embora durante a vida dele, toda ele recebia esparsamente, mas a atividade que ele se dedicou, se concentrou no final, até desencarnar, foi essa. Isso é um alerta para os médios. E nos chama a atenção o fato, que eu até já mencionei, de pessoas que acreditam que precisam dar inúmeras informações e dão. Identidade, CPF, endereço, nome de tio, nome de padrinho, apelido, porque se não oferecer isso para o médium, a mensagem não vem. Isso é uma ilusão. É aí que começa a fraude. Por quê? Porque Chico não precisava nada disso, os espíritos não precisam disso. Se a mensagem for autêntica, você vai... Às vezes, eu já vi casos de familiar reconhecer o desencarnado não pela assinatura, que às vezes nem vê a assinatura, pelo conteúdo, pelo jeito de falar. A pessoa reconhecendo, esse é fulano de tal. Que é a tese de Kardec. A gente conhece o espírita pelo conteúdo. Isso é um alerta muito grande para quem interpreta mensagens mediúnicas, e hoje a internet está cheia de mensagens falsas,
que induzem a credulidade, inclusive instigando o medo em relação ao Covid. Tem uma pergunta aqui que fala sobre a questão do Covid, né? Mensagens alarmistas, e que a gente tem que tomar muito cuidado, porque os espíritos superiores nunca nos levam ao medo, mas à esperança. Nós temos que estar muito alertas em relação a mensagens que são mediúnicas, podem até ser, mas não são espíritas. Não provém de espíritos elevados. Você vê que o conteúdo é singelo e às vezes até contradiz, conflita com a doutrina espírita. É essa ação dos espíritos sobre a matéria que Kardec vem nos esclarecer a partir da introdução da segunda parte do Livro dos Médiuns. Por isso que nós precisamos estudar muito mediunidade, para não sermos levados pela ilusão. É o que Moisés orientou. Cuidado com aqueles que são fraudulentos e que a gente importa, não é? Traz para dentro da nossa cultura, que é o que Moisés queria dizer. Ele não proibiu os espíritos, ele não podia proibir os espíritos, ele mesmo conversava com os espíritos, ele se colocava como profeta. Estimulou o profetismo, a partir dele surgiram vários profetas excepcionais, como esse que eu descrevi de Daniel, a evocação de Saul. Quer dizer, o espiritismo vem para explicar o fenômeno. Por isso que nós precisamos estudar muito mediunidade, para entender esse fenômeno que é da natureza de todos os tempos e de todas as religiões. Não é um problema do espiritismo. Então nós precisamos ficar atentos. Olha, tem muita pergunta aqui, mas eu vou esperar todos vocês, podem repetir as perguntas no grupo do Telegram. O Telegram já está aberto aí para vocês fazerem as perguntas, nós vamos responder todas. Nós queremos agradecer a participação de todos os componentes do grupo do Telegram, já somos quase 1000 participantes do grupo. Então, quando a gente posta uma resposta, todo mundo consegue ler a pergunta e a resposta, a gente esclarece as dúvidas que surgiram aqui na pergunta. Algumas perguntas aqui sobre a tradução da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é uma das boas traduções, é pela editora Paulus mesmo. Essa é a editora. Não é? O Jean pergunta aqui, onde é que Kardec diz que no Espiritismo não faz evocação? Ele orienta no próprio capítulo das evocações. Quando você estuda as evocações, ele vai explicar o risco das evocações. Quando ele fala de misticismo, de mistificação, das obsessões, no próprio Livro dos Médiuns, Kardec fala que nós devemos tomar muito cuidado em evocar especificamente um espírito. Não, agora eu quero que manifeste aqui Bezerra de Menezes. Ele vai explicar lá no Livro dos Médiuns, no capítulo, em que você não pode dizer se o doutor Bezerra tem tempo, se ele está autorizado e se o grupo tem condições de receber. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa de hoje. Esse assunto vai continuar na semana que vem, eu vou trazer outros relatos mediúnicos, né? E queremos recordar aos amigos que o estudo de hoje está disponível em podcast, no canal da FEB, no Spotify. E nas demais plataformas de áudio streaming, vocês poderão assistir ou ouvir novamente as explicações. Os nossos encontros semanais ficam gravados aqui na FEB TV, disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe para aqueles que não puderam assistir conosco aqui ao vivo. E você tire as suas dúvidas sobre mediunidade através do Telegram. O endereço é @FebTV_médiuns. E fique atento aí à programação variada da FEB TV. Estamos muito felizes de estarmos com você, estudando o Livro dos Médiuns, e eu te aguardo na semana que vem. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.